BC News. Seu resultado é nossa marca. Porque 61% dos brasileiros acham que a economia está no caminho errado. Olha só! A pesquisa divulgada pelo Datafolha mostra que para 61% dos brasileiros a economia do país está no rumo errado. Só 32% dos entrevistados acreditam que ela está sim no caminho certo. Essa percepção é majoritária em todas as faixas etárias da pesquisa. Entre 16 e 24 anos, 71% tem essa percepção. Entre 25 e 34, 68% acham que também está no caminho errado. Entre 35 e 59 anos, 64% também acham isso. Na faixa acima de 60, 55% dizem que está em trajetória errada. Ou seja, está todo mundo achando que está indo para o lugar errado. E o Lula fala, não, está indo certo. No recorte por faixa de renda, 67% dos que ganham acima de 5 salários mínimos acham que o rumo está equivocado. E aí quem é mais favorável ao governo pode virar e falar, não, mas essa é justamente a faixa de renda que é mais contrária ao governo, que mais bate no governo, que não gosta do governo. Só que, entre os mais pobres também é a mesma percepção. Com renda até 2 salários mínimos, 55% tem uma visão negativa sobre a questão e só 37% acham que um caminho está correto. Tá aqui outra parte, né? Menos otimista. O Datafolha mostrou também que o otimismo do brasileiro com o ano novo é o menor desde 2020. Alô, 2020 é pandemia. E pela primeira vez em 5 anos, menos da metade dos entrevistados afirmou que a população está em uma situação melhor em 2025. Para 25%, ou seja, um quarto, a situação está pior e outros 25% apontam que está igual. Outros 3% não souberam responder. Ou seja, professor, mesmo a base eleitoral do Lula não está gostando de para onde a economia está indo. Considerando que os alimentos estão ficando cada vez mais caros, e você tem chamado muito a atenção disso quando a gente fala de IPCA, não deveria ser surpresa, né, professor? Então, ó, Lula, eu vou fazer uma fala aqui, alguém faz um corte e manda pro Lula, por favor. Lula, a parada é o seguinte, nós estamos com uma inflação de alimentos em alguns países do mundo. Mas no Brasil nós tivemos uma pequena intensificação, e isso provocado por momentos em paralelos e às vezes não, pela enchente do Rio Grande do Sul, que acabou atrapalhando a inflação ali durante uns 2 meses, depois ela voltou a normalizar, por uma seca muito grande, nós chegamos até, acho que foram 8 períodos de calor intenso no ano, assim, calor intenso não de um dia, de uma semana, de 10 dias de calor intenso. Então isso acabou atrapalhando bastante a produção e com isso ferrando o preço dos alimentos. Em paralelo a isso, você, Lula, olha o teu PNAD e teu CAGED, que mostra que a economia está no momento de baixo emprego. Então tem muita demanda, que o Banco Central, Lula, chama isso de ato do produto. Esquece ato do produto. Esse termo é muito complexo para a grande massa. Mas pensa o seguinte, o nível de desemprego está baixo, e as pessoas estão querendo consumir porque estão com o desemprego baixo, estão com o dinheiro no bolso. E por outro lado, você tem inflação de alimentos subindo. Lula, inflação de alimentos é a única, ou uma das poucas inflações, na verdade, poucas não, é uma delas, eletricidade também, que bate de forma direta em todo mundo, Lula. Porque todo mundo come, todo mundo tem luz. A passagem aérea bate todo mundo? Não, passagem aérea não bate todo mundo. Aumento de cigarro bate todo mundo? Não, não bate todo mundo. Mas alimentos, energia bate todo mundo, Lula. E alimentos subindo, você tem a sua popularidade baixando. A sua popularidade diminui porque o alimento é memória curta. Por que memória curta? Porque você faz compra sempre de alimentos. Você não faz a compra de alimentos hoje, daqui a 4 meses. Você provavelmente vai no supermercado 2, 3 vezes ao mês, às vezes 4. Aqui em casa nós vamos toda semana devido a hortifrutis em geral, né? Entre fruta, legumes, verduras, etc. Então toda semana vai no mercado aqui, isso fica na memória. Então o que quer dizer? Que a inflação pressionada, eu dependo do Banco Central para regular, porque você sabe, você tem 2 ministros, que é o do planejamento, que é a Tebet, e da economia, que no caso Fazenda, que é o Haddad, que votam num tal de conselho, meu Deus, deu branco CMN,
Nacional, no CMN. Vou botar CMN que deu branco do que é a sigla. Voltam lá no CMN e põe meta de inflação. Conselho Monetário Nacional, professor. Conselho Monetário Nacional. Então, quem estabelece a meta de inflação não é o BC sozinho. O BC tem um voto. Quem tem 2 votos, que é a maioria, é a base do governo atual, que é Tebet e Haddad. E vocês falam para o Banco Central para a inflação ser 3. Se você já tem uma inflação de alimentos pressionada, o que o Banco Central tem que fazer? Ou manter juros altos por um tempo ou até elevar. E você ajudou a complicar, Lula. Quando você diz que o Banco Central estava errado, quando você diz que a inflação está sob controle, você mesmo sabe que ela não está essa maravilha toda, o negócio, à vista, quando a expectativa é ruim. Então, se você tivesse ficado calado numa boa parte desse ano, ou não ter batido tanto no Banco Central, o Banco Central teria feito um trabalho mais calmo, e pode ser que esse dólar não tivesse batido 6,20. E pode ser que essa inflação expectativa tivesse mais calma. Isso bate na sua popularidade. Por quê? Porque apesar do emprego estar baixo, Lula, a inflação de alimentos está alta, a inflação de eletricidade nós chegamos a ter alguns momentos esse ano que reverteu. Nós estamos voltando para a bandeira verde, já voltamos e continuamos na bandeira verde. Você vai ter uma outra pancada, Lula. A inflação de janeiro deve vir próxima de 0, mas a de fevereiro próxima de 1,30. Devido a efeito Itaipu, sai em janeiro e volta em fevereiro. Então, essa inflação de 1,30, nós podemos ter inflação acumulada de 12 meses acima de 5%. E isso vai bater na sua popularidade. Então, se você ficasse calado, ou deixasse pelo menos assim, vai Banco Central, não concordo com juros, mas não dizer que o cara é fascista, horroroso, péssimo, só diz não concordo com a decisão dele. Bolsonaro fez isso. Bolsonaro não concordava com a decisão do Banco Central, mas não chegou ao ponto de mudar a curva de juros tão absurdamente. Mudou porque teve precatório, mudou porque teve mudança lá de petróleo, etc. Mas eu estou preocupado com o Bolsonaro. Bolsonaro já foi, Dilma já foi, Temer já foi, FHC já foi. Eu tenho que olhar para o Lula. Então, Lula, depende muita coisa só de você querer ajudar, e é só discurso. Não precisa ser tanto ato, só o discurso de você não ficar batendo em pessoas que podem te ajudar, já ajudaria demais. Só isso. Então, por favor, mande esse corte para Lula, que essa popularidade dele, boa parte é ele mesmo fazendo besteira que reverteu contra ele. TC News. Seu resultado é nossa marca.